Pessoal, vamos começar? Sejam todos muito bem-vindos para o segundo dia do Vamos Subir Carreiras em Vendas. Hoje, o papo que a gente intitula de Talk com Especialistas. Ontem a gente teve um bate-papo super legal, a gente aprendeu muito com alguns, na minha opinião, dos principais executivos de vendas do Brasil. E hoje a gente tem a segunda parte, né, na minha opinião, dos principais executivos de vendas do Brasil, da América Latina e, por que não, do mundo. Até porque a gente tem pessoas aqui que sempre estão performando globalmente falando nas suas empresas. Então, não tenho dúvida que hoje a gente vai aprender muito, tá bom? O que eu vou fazer agora, pessoal? Só quero dar a abertura. Daqui a pouquinho a gente faz muito bem-vindo Marco, Fábio e a Breda, mas eu queria só recapitular alguns pontos aqui que vão ser importantes para o nosso bate-papo. Tá? Então, hoje é o segundo dia do Carreiras em Vendas. Hoje a gente tem o certificado, a gente dispara a possibilidade de emissão do certificado para os que quiserem. Então, no final da live, vocês vão receber um e-mail, tá bom? Então, o pessoal, mas cadê o certificado? Só no final, tá bom? Não dá para receber certificado se não participar de tudo. Então, isso é um ponto super importante, vai ser enviado via e-mail. Minha outra sugestão é vocês estarem no grupo, tá bom? Do Telegram, do Vamos Subir. Eu vou desativar o chat agora, porque eu vou mandar algumas mensagens daqui a pouco, mas é importante. Estejam também no Telegram. Tem gente que às vezes descadastra o Vamos Subir dos seus e-mails, você acaba não recebendo mais e-mail. Então, se você descadastrou, você não vai receber o link do certificado. Então, é importante estar lá no grupo do Telegram para você conseguir pedir o seu certificado, tá bom? Eu sei que vocês sabem, né? Ontem a gente já comentou sobre isso, sobre a arrecadação de fundos que a gente está fazendo para doação de cestas básicas. Então, quero incentivar todos vocês, aqueles que puderem, obviamente, a abrirem o celular de vocês lá no aplicativo bancário, clica em Pix, né, e transfere de 1 a 20 reais. A gente está arrecadando cestas básicas para impactar as famílias que foram, de alguma forma, afetadas pela Covid-19 e a gente quer, de alguma forma, ajudar essas pessoas. E a cada doação recebida, Vamos Subir vai colocar a mesma quantia em cima. Então, é super importante. A gente não está pedindo doação pro Vamos Subir. A gente está pedindo doações para que o Vamos Subir coloque a mesma quantia em cima e que, de alguma forma, a gente ajude famílias que foram impactadas pela Covid. Lembrando que, se você já está aqui, né, num celular, num dispositivo móvel, num computador, com acesso à internet, você já é privilegiado. Então, aprender com essas feras que estão hoje aqui conosco é super importante. E eu ouso dizer que eu não conheci um projeto ainda, pode ser instituição lucrativa ou não, escola, faculdade, em trazer tanta gente boa como a gente tem aqui hoje. A gente não termina por aqui, a gente tem vários outros eventos, então eu queria mostrar a agenda dos próximos eventos, lembrando que o Vamos Subir Carreiras não ensina só marketing, não ensina só vendas. A gente vai ter o próximo Carreiras em Sucesso do Cliente, no dia 26 de abril, com Caio Poli, que é o Head de Customer Experience na 99. Nós teremos a Paula Pimenta, que é diretora de atendimento ao cliente da Natura, e o Yuri Dantas, Head de Customer Experience no Nubank. E aí, no dia 12/5, paralelo, tem uma outra live, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas seguindo na linha do Carreiras, dia 12/5, a gente tem gestão de pessoas com 3 feras da área de gestão de pessoas, recursos humanos, que são Mônica Duarte, vice-presidente de pessoas da Log, Gustavo Witt, vice-presidente de pessoas do iFood, e Luiz Felipe Massad, diretor de gestão de pessoas da Magalu. E semana que vem, na quarta-feira que vem, a gente tem um bate-papo com a presidente da Intel para falar sobre as habilidades do líder do futuro. Então vai ser um bate-papo muito legal hoje e próximos bate-papos vão ser tão bons quanto esse. Então, eu queria fazer todos vocês muito bem-vindos e eu queria agora, oficialmente, né, agradecer a Breda, o Fábio, o Marco por terem aceitado esse convite e dizer que estou super animado para aprender com vocês. Eu acho que eu já tenho aprendido muito com vocês nos últimos anos, né? Direto e indiretamente, vocês têm influenciado a minha carreira, a minha vida. Então, gostei demais, né, de poder montar esse painel com vocês, pessoas super importantes. Então, seja muito bem-vinda, Breda, Fábio e Marco. Eu que agradeço. Obrigada, Flavinho. É um prazer tão grande fazer parte desse projeto iniciativa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Flávio, obrigado. Me sinto honrado mesmo aí em participar, junto com os colegas aí, quase 600 pessoas já aí conectadas.
Vamos lá, pessoal, tá faltando gente, hein? Vai lá no grupo da faculdade, o grupo do Vamos Subir, no grupo de amigos que vocês trouxeram ontem e falou, ó, já estamos online, hein? Já, ó, 602, 605. É isso aí, pessoal, compartilhem, tá bom? Compartilhem. Só hoje vai ter o certificado, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, ontem foi uma aula de vendas. Acho que todo mundo aqui chegou nessa conclusão. Quero até mostrar uma coisa super legal que a gente fez ontem, né? Que vai ser publicado. Estou fazendo em primeira mão aqui para vocês, tá, pessoal? Vocês estão vendo, né? Esse mapa mental aqui. Hoje vai ter também, tá bom? Então, todos os insights que nós teremos aqui vão se transformar nesse mapa mental, nessa facilitação gráfica. Então, ontem a gente aprendeu muito sobre vendas, sobre o que um bom vendedor precisa ter. E hoje, pessoal, a gente quer usar muito o Q&A. Então, mandem as suas perguntas, tá bom? Então, assim, perguntas, não que só respondam as suas perguntas, mas que possam responder as perguntas de outras pessoas também. E vamos focar em pergunta que possa realmente agregar valor, tá bom? Então, assim, mandem suas perguntas lá no Q&A. A gente vai abrir no final para perguntas e respostas, tá bom? E eu quero começar hoje já, né? Então, assim, vou apresentar, né, informalmente as pessoas, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com a Breda na Zendesk. Para mim é uma das minhas mentoras de vendas, para mim é uma das melhores profissionais de vendas que eu já tive em interação. Trabalhou na Salesforce, na Zendesk. A gente pega o Marco Túlio também, que é um cara que tem me impactado muito, não só em vendas, mas na minha vida também, no meu crescimento profissional. O Marco Túlio passou por várias outras empresas como Salesforce, Oracle, Microsoft, Splunk. Eu vou parar de falar porque senão vai entregar a idade. E o próprio Fábio também, que é um cara que tem me impactado muito. Também não vou citar todas as empresas, tá? Porque senão vai entregar a idade, mas tem uma carreira brilhante em vendas, Microsoft, HP, MC, Salesforce, enfim, tanta coisa legal. E aí eu queria que vocês se apresentassem, pessoal, mas assim, conta aquela coisa que não está no currículo, né? Aquela coisa que o pessoal não vai achar no LinkedIn. Quem que é o Fábio? Conta pra gente, Fábio. Aquilo que não está no LinkedIn nem no currículo. Se apresenta pra gente. E aí depois a Breda e o Marco Túlio, pode ser? Legal, Flavinho, obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Me sinto honrado mesmo de poder participar nessa noite, compartilhando um pouco da minha história. Então, o meu nome é Fábio Couto, tenho 39 anos, o tempo passa realmente muito rápido. Estava fazendo ontem uma reflexão de vida, de carreira. Já tenho 3 filhos, não sei se eu vou fechar ainda a fábrica, mas 2 princesas e um menininho, 2 cachorros, e o tempo tem transformado mesmo aí a minha vida. Metade da minha idade em vendas, graças a Deus. Na verdade, eu vou contar mais para frente essa experiência que eu tive em vendas na minha adolescência, né, com 12 anos de idade. É um negócio que não está no meu currículo. Acho que é a minha primeira experiência em vendas quando eu era bem novinho. Eu até vi ontem que teve uma menina que compartilhou o link do Vamos Subir, a experiência de ontem, e um carrinho de sorvete. Eu não sei se ela está conectada com a gente. Eu lembrei da minha infância. Com 12 anos, eu vendi sacolé. Apesar do sotaque carregado aqui de paulista, eu sou carioca e eu aprendi a fazer sacolé, depois eu conto mais. Mas isso não está no meu currículo, mas já está no meu livro, que eu estou começando a escrever sobre essa minha jornada aí de vendas, né? Jornada de vida e jornada profissional. Metade da minha vida na carreira em vendas, graças a Deus, como você falou, tive o privilégio de trabalhar e aprender com grandes profissionais na HP, Microsoft, SAP e agora na Salesforce há 5 anos, completei aí na semana passada. E agora, né, mudei recentemente para um cargo também de liderança, cuidando de um time numa iniciativa muito legal de SMB, né, focado em pequenas e médias empresas, com um foco maior em startups. Então, acho que basicamente é isso. Tive o privilégio, nesses 5 anos de Salesforce, de trabalhar em projetos transformacionais que a gente vê no dia a dia, né, na televisão, de empresas que estão se transformando. É muito gratificante para mim. A gente vai discutir muito sobre venda, mas mais do que isso, né, participar desses propósitos de empresas que estão se reinventando, né? O próprio exemplo fresquinho que a gente tem visto aí nas redes sociais é a Globo, que foi um projeto aí que marcou a minha história, né? Então é isso, obrigado mais uma vez e vamos nessa. Show, muito bom, Fábio. Bora, vamos lá. Bem, pessoal, obrigada, Flávio, mais uma vez, uma
honra gigantesca estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto. Obrigada. Meu nome é Breda Carvalho, 36 anos, moro hoje em São Francisco, na Califórnia, e assim como o Fábio, eu comecei... É interessante isso, né? Porque ontem, vendo a live que vocês fizeram do webinar, onde tanto a Karina, Pedro, Alfredo, que falaram, né, que nunca pensaram em ser vendedores, né? Eu também não, mas eu acho que está muito na nossa raiz e na nossa história, né? Eu fiz faculdade de economia para trabalhar em mercado financeiro, e eu lembro que os meus 3 primeiros trabalhos em mercado financeiro, que eu tentei por alguns anos, todos os meus diretores na época falavam, você tem que ir para vendas, você tem que ir para vendas. E eu tentava entender o porquê. E quando eu vou para o passado, eu me lembro que desde muito criança, com 5 ou 6 anos, morei no interior. Então, no interior, minha família tinha pequenos comércios, papelaria, restaurante, lojas. E eu lembro que a minha diversão à tarde, ao invés de brincar e de, enfim, de ir para a escola, eu gostava de ficar nas lojas da minha família vendendo, na papelaria, no restaurante. Então, desde muito pequena. Então, hoje eu vejo por que sempre todo mundo falava, porque está nessa coisa da conexão com as pessoas e de realmente estar ajudando as pessoas a conseguir o que querem, né? Uma outra coisa interessante, sou apaixonada por cavalos, cresci no interior, tenho uma paixão pelos bichos, por cavalos, amo o que eu faço, e isso é um pouquinho de mim. Show. Legal. Bom, primeiramente, um prazer estar com essas feras aqui. E parabéns, Flávio, pela iniciativa. Realmente você tem colocado aí profissionais que são um destaque aí nas suas atividades. Os próximos eventos aí também estão maravilhosos, aí, não dá para perder. E meu nome é Marco Túlio, eu tenho 42 anos. Comecei na carreira de vendas pela área técnica, né? Eu sou formado em engenharia de controle e automação. Tenho curiosidade que eu fui campeão mineiro de futebol de robô em 2001. Tenho a medalha para provar. E eu entrei num programa de trainee na Oracle. Vendas não passava pela minha cabeça naquela época. Apesar de já ter as raízes de vendedor também, tipo a Breda, né? Minha mãe já era vendedora. E, querendo ou não, a gente estava sempre tentando vender as ideias ali também no início da carreira. Então, eu passei por um programa de trainee na Oracle e a gente passava por todas as áreas. Uma das áreas que eu gostei de participar na época foi a área de pré-vendas, né? De como a gente fazia as apresentações mais técnicas, né? E tal. E com o tempo, né, eu fui me desenvolvendo ali, entendendo um pouco mais a carreira de vendedor, porque a gente não quer a carreira de vendedor, porque a gente tem um pouco de preconceito. Eu falo, pô, vendedor, lembra do vendedor de carro, só enrolão. Mas as empresas, elas me mostraram que a carreira de vendas era uma coisa completamente diferente, né? Então, foi assim que eu comecei a minha jornada lá. Excelente. E eu vou começar aproveitando, obrigado, Túlio, obrigado, Breda e Fábio pelas apresentações. Ontem a gente falou sobre isso, né? Desse preconceito em vendas. E tem esse preconceito, o vendedor que enrola, o vendedor que engana, o cara chato. E quando eu olho para vocês, né? Quando eu olho e eu tenho uma visão muito clara do que é a carreira em vendas, né? Eu vejo vocês como executivos, né? Como Alfredo, como Pedro, como a Karina, enfim, como vários outros executivos, mas, né, em grande parte, né, pelo menos a Breda e o Marco Túlio em vendas, né, o Fábio agora assumindo uma posição de liderança, e a gente vai falar sobre isso, mas qual que é o papel do vendedor de fato? Como é que vocês definem a venda que vocês fazem? Porque aí não é uma venda chata, né, do cara que vai lá, enche o saco e está atrapalhando. Como é que vocês definem? Talvez em uma frase curta. E aí eu vou pedir para a Breda começar falando, depois o Marco Túlio e o Fábio. Como é que vocês definem, né, o conceito, a área de vendas, a atividade de vendas na cabeça de vocês? Bem, numa frase, né? Para mim, vendas é a arte de achar soluções, independente do que você vende. Mesmo que nem você mencionou, né? Hoje nós 3 aqui trabalhamos com soluções SaaS, né? Onde a gente é um mundo, você pode criar soluções. É muito legal, é muito gostoso. Mas a mesma forma, quando você vende um produto, uma caneta, um toldo, que seja o que for,
como que você leva a solução, né? Qualquer tipo de venda que você faz, como é que você acha o propósito, o que que a outra pessoa está ganhando com aquilo que ela está comprando de você. Então, eu sempre gosto de definir que a venda é a arte de achar soluções. Não é de resolver problema, é de achar soluções, sempre, sempre. Legal, até porque o processo de vendas ele não vem só da resolução do problema, porque resolução do problema ela te remete mais a apagar um incêndio, a resolver uma dor e que faz parte, mas quando a gente fala de soluções como as que vocês vendem, a gente também está falando de venda de valor agregado, de ganhos, então não é só resolução de problema, mas aumento de produtividade, aumento de receita, então vários desses... Tô certo, Breda, nessa linha, nesse racional? 100%. Show. É a arte de achar a solução e trazer esse valor, trazer abrir caminhos muitas vezes, né? Então, muitas vezes, no nosso caso aqui, traduzindo para o nosso dia a dia de tecnologia, é você trazer novos horizontes para o cliente, né? Você trazer inovação, novas tecnologias. Muitos clientes hoje chegam para a gente, né? Nós três aqui, querendo inovar no seu negócio, mas não sabe o caminho. Então, a gente é esse advisor, né? Esse consultor aí de confiança para entregar a melhor solução, melhor produto. Show de bola, muito bom. Eu gostei dessa frase que a Breda falou, né? Então, resumiu bem aí um pouco aí do nosso dia a dia. Eu complementaria também com ser a arte do possível aí, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer o que dá para fazer, né, numa determinada situação. E eu colocaria também um outro ponto que eu aprendi lá na Salesforce, inclusive, foi lá na empresa do Fábio, que vendas é matemática, né? Então, quanto mais você dominar o processo, quanto mais você entender das metodologias que você está utilizando, mais sucesso você vai ter na carreira, né? Então, eu acho que também isso é um ponto importante aí. Boa. Eu concordo, né, com as definições e com a opinião, e é engraçado, né, porque compras, quando a gente olha um processo de vendas, comprar é algo que dá prazer, né? Você tem ali a vontade de comprar um carro novo, uma casa nova, uma solução para o seu negócio. Eu vi uma pesquisa, na verdade, uma pesquisa que eles fizeram com eletroencefalograma, sabe, para ver medir ali o andamento, né, do cérebro, e descobriram que, na verdade, no momento de uma compra, é ativado ali aquela área de prazer da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, aquele vendedor que empurra, ele tira esse prazer, né? Porque ninguém gosta de ter aquele vendedor mala que tenta forçar uma venda. E é engraçado que eu gosto muito de vendas e eu gosto muito de compras. Eu me considero um comprador extremamente exigente, então eu busco, inclusive, aplicar isso no meu dia a dia, porque é o que o Marco falou, né? Para sair daquela... A gente tem aquela imagem. Teve uma outra pesquisa engraçada que eu vi que os caras falaram assim, acho que no colégio para as crianças, numa fase ali, o que é o vendedor para você? E tem gente que tem aquela associação do cara mala que fica ali insistindo, querendo empurrar um determinado produto. Então, acho que é justamente essa arte, na verdade, de um lado você tem uma necessidade, alguém precisando, né, o cara está procurando algo, seja para resolver um problema ou para satisfazer algo que ele está buscando. Do outro, alguém oferecendo a solução. E a combinação disso, né, é uma relação ganha-ganha, porque existe uma recompensa. A pessoa que está comprando, ela está resolvendo um problema, ou, na verdade, ali dando um passo para uma conquista, e o outro que está ali entregando e fazendo uma venda tem uma recompensa. Então, eu diria que venda é essa arte, mas um processo ganha-ganha, né? Uma parceria, está indo por uma linha mais de relacionamento. Legal. E eu até aproveito para fazer o gancho em cima do que vocês comentaram, e eu concordo com todos vocês. Ponto importante aqui, talvez para encontrar uma definição. Como é que a gente faz uma divisão, né? A gente tira de um lado o vendedor chato e aquele vendedor que, de fato, né, é um profissional de vendas. E eu diria que talvez a grande diferença aí em estar colocando a necessidade, colocar as necessidades, os desejos, as prioridades do cliente em primeiro lugar na construção de uma solução. No momento que você consegue mostrar que a sua oferta, a sua solução, ela resolve os problemas, traz ganhos para o cliente, você passa a ser, nas palavras da Breda, né, um consultor de confiança, né? Você deixa de ser um vendedor
aquele cara que fica ligando, pô, e aí, vamos comprar, para um cara que está alinhado às estratégias de negócio, às estratégias do departamento, às estratégias e objetivos da companhia, para trazer uma oferta, uma solução, um produto que vai aproximar ele desses objetivos. Diferente do vendedor chato que está ali te ligando, mas você tem que comprar, e muitas vezes você fala, mas eu não preciso disso, essa não é a minha necessidade, né? E ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre o vendedor que não ouve, né? Que não entende as necessidades do cliente. Então, eu talvez faria essa divisão, né? Tem o vendedor chato, e existe o vendedor chato, mas o vendedor chato é aquele cara que não entende a necessidade do cliente e fica tentando forçar uma venda, forçando a entrega de algo que não agregue valor, versus o vendedor que entende a necessidade, os objetivos, as prioridades e constrói uma solução e uma entrega daquilo que vai aproximar ele dos objetivos. Faz sentido? Vocês concordam? Mas eu acho que até um pouco além, Flávio, de realmente qual que é o seu objetivo toda vez que você tem a interação com o cliente, com o possível cliente, né? Então, assim, eu acho que de primeiro é você ter o objetivo de criar um elo de confiança e um elo de parceria. Então, é naquele sentido de que não importa para onde você for depois, em qualquer outra empresa, ou qualquer outra solução que você vai viver, que você vai vender, aquele seu primeiro cliente, ele sempre vai querer saber onde você está indo, porque ele confia no que você está propondo para ele. Ele vê uma honestidade e um entendimento seu naquele processo, né? Então, assim, isso que você falou é muito interessante, porque essa julgamento de vendedor, eu tinha até alguns anos atrás, né? Eu nunca... O que você faz? Eu jamais falaria vendedora, né? Porque eu tinha esse preconceito, justamente porque as pessoas acham que o vendedor é alguém que quer vender qualquer coisa, né? E não aquela pessoa que realmente quer criar um elo de confiança, uma parceria e achar soluções para os desafios que você tem, achar novos horizontes para o seu negócio. Então, acho que esse triângulo que você cria tem uma base muito forte, que é criar um elo de parceria com confiança, sempre. É assim que a gente começa, uma venda começa nesse relacionamento, nesse elo, né? Boa. Eu não sei se o Fábio ou o Túlio querem agregar alguma coisa, mas eu já queria aproveitar, né? Como é que a gente cria esse elo de confiança num processo de vendas? O que o vendedor ele precisa fazer para realmente ganhar confiança do outro lado e construir essa relação de longo prazo baseada em confiança? Legal, estava ouvindo aqui. Pode falar, Marco. Não, é só voltando a um ponto da Breda lá, quando ela estava falando um pouco desse preconceito. Eu lembro quando eu comecei minha carreira, eu também não queria ser chamado de vendedor. E aí meu cargo, ele era Strategic Consultor, sei lá, um nome bonito desse aí. E uma vez eu estava, traçando um plano de carreira ali, e o profissional que estava me mentorando na época falou assim, vem cá, levanta e vai no espelho e fala, eu sou vendedor. Eu falei, não, como assim? Mas eu estou aqui, especialista no não sei o que. Eu falei, não, levanta e fala, eu sou vendedor. Enquanto você não conseguir se olhar no espelho e entender que o seu papel é de vendas, você não vai conseguir fazer uma transição para vendas, né? Então, era só para dar esse adendo aí. Voltando ao seu ponto, Flávio, o que o profissional pode fazer? Primeiro, você tem que entender as dores, né, do seu cliente, o que ele está buscando, né? Então, a gente trabalha com software B2B, né? A gente faz venda de empresas para empresas. As empresas não acordam de manhã, pô, vou comprar hoje aqui uma aplicação de CRM, me dá uma aí, né? Isso é um processo transformacional, muitas vezes. A empresa ela passa por um momento de transição de cultura e você, num papel de vendas que está vendendo para essa organização, você tem que entender desse momento que o cliente está buscando, o que está doendo, por que ele está buscando aquele tipo de solução. E esse entendimento, obviamente, você não é um especialista, né, naquela indústria ou naquele cliente. A empresa, você tem que coordenar todos os recursos da empresa para que eles consigam entender essas dores e você realmente entregar uma solução. Então, acho que isso é um papel importante na carreira de vendas. Boa. Então, complementando... Pode seguir. Vai lá, Flávio. Não, pode seguir. Só ia recapitular, mas eu recapitulo depois. Não, acho que o que a Breda falou sobre você ser um conselheiro de confiança, né? Acho que isso a gente ouve muito, é engraçado até
voltando na minha carreira, eu lembro que um dos principais desafios que eu tinha para construir isso com os clientes era principalmente relacionado à solução que eu vendia. Porque no começo da minha carreira, e eu nem destaco muito isso, acho que até tem no LinkedIn, currículo, mas eu não dou muita ênfase, porque foi uma fase da minha vida que eu representava soluções que eu não acreditava, e isso é muito difícil. Quando você vai conversar com um cliente, né, para oferecer uma determinada solução, mas nem você acredita, assim, e a decisão que eu tomei quando eu defini ali algumas empresas que eu ia buscar, e a gente pode falar mais para frente, né, desses começos, que eu dei alguns passos para trás, inclusive, foi para trabalhar com soluções que, de fato, eu acredito que eu compraria para minha empresa, né? Porque como que eu vou transmitir confiança se nem eu confio na solução que eu estou vendendo? Né? E, de fato, isso mudou a realidade da minha vida, assim, né? Da minha carreira, das relações com os clientes, que passaram, né, de relações transacionais para relações de longo prazo. Clientes que eu conheço que fizeram um negócio comigo lá 15 anos atrás, que eu tenho um relacionamento até hoje. Então, acho que isso é bem importante. Boa, boa. Muito bom. E eu vou até trazer esse ponto, Fábio, porque isso é extremamente importante, não adianta. Você pode até, por algum momento, por necessidade, eu preciso do emprego, né? Você vai tentar vender aquilo que você não acredita, mas no longo prazo não vai ser sustentável para você, para o cliente, para a empresa. Tá todo mundo se enganando, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para uma construção de carreira, e a carreira não é uma maratona de 100 metros, e sim uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, sim uma maratona. Então, se você hoje está numa situação, eu quero tentar trazer para jovens que estão aqui hoje, se você está numa empresa que talvez você não acredite, não é para pedir demissão hoje, tá bom? Não estou falando isso. Mas planeje um movimento, se estrutura para você ir fazer alguma coisa que você acredita, porque no longo prazo vai te trazer a satisfação para você executar aquilo que você tem para executar muito bem. Então, não adianta se enganar, não adianta se enganar, não é só grana, não é só cargo, é satisfação. Pensando no longo prazo, né, é uma somatória de experiências que vão te levar a performar como esses caras que estão aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu sou vendedor também e vocês têm me ensinado muito sobre vendas na minha carreira. O que um vendedor bom ele tem, né? O que vocês fazem no dia a dia? O que vocês destacam? Não precisa ser, assim, várias coisas, mas 2 ou 3 coisas que vocês acreditam que um vendedor ele precisa ter, seja de skill, seja de habilidade, de comportamento. E a gente pode começar com o Fábio, depois vai para a Breda e para o Túlio. Pode ser? Legal. Eu acho que, assim, de tudo isso que a gente falou, uma grande qualidade é saber ouvir, né? Numa relação onde você começa a construir. E algo que a gente ouve com constância, que é o rapport, né? Você criar aquela empatia e aquela conexão, conversando com o cliente, ouvindo ele e até se comportando ali do jeito que ele esperaria, né, que você se comportasse. Eu tenho visto assim um grande diferencial já faz um tempo nessas conexões, né? Quando existe de fato ali um rapport, uma conexão, uma empatia. E extrapola, né? Sai até um pouco ali da mesa de negociação e é algo que vai até um pouco, entra na vida pessoal, né? Essas conexões com os clientes. Então, acho que essa habilidade de criar a intimidade, e aqui eu não estou falando daquela intimidade forçada, né? De você ir lá e forçar uma amizade, mas criar esse vínculo. E isso nasce muito do saber ouvir. Eu acho que foi um grande desafio, inclusive na minha carreira, né? Eu costumo comparar o processo de vendas com uma consulta médica. É muito ruim, né? Quando a gente vai ali na consulta, sei lá, chega com sintomas de Covid, sei lá, está lá passando mal com febre, e o cara assim, pô, tá com febre? Tá, toma aqui, dipirona. E ele não te escuta, né? Na verdade, ele vai te dar uma receita no final do dia. Eu acho que o grande diferencial é justamente esse, você saber ouvir, fazer as perguntas certas. O médico vai passar lá alguns exames para você fazer. Daí, com o resultado dos exames, ele vai olhar, né, com uma visão analítica e ali ele vai te propor algo. Eu acho que ser o Trusted Advisor, você precisa construir essa relação. E para construir é necessário, principalmente, ouvir. Excelente. Então, acho que... Muito bom. E eu vou até tentar complementar uma coisa que eu aprendi com a Breda, tá? Durante a nossa
passagem na Zendesk, entre outras coisas, eu vou colocando aqui, ela sempre foi uma pessoa que se preparava muito, né, para as reuniões. Deixa eu entender quem são as pessoas, deixa eu ler sobre o business. Então, para criar rapport, tentando também condensar aqui, além do que o Fábio comentou, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar genuinamente, né, focado em entender e endereçar as necessidades do cliente. E um ponto super importante, preparação. Antes de uma reunião, estude a empresa, estude quem é a pessoa, né? Teve uma pessoa, se eu não me engano, até o Iago, me corrija se eu estiver errado, Fábio. Ontem o Iago te adicionou no LinkedIn e falou, pô, tô super animado para aprender contigo. E eu até mandei no nosso grupo. Então ele fez a lição de casa, né? Aí o Iago não? Vamos ver, Iago, manda uma pergunta. Deve estar, porque ele me chamou também no LinkedIn, isso aí está atento, ele está... Esse está ligado. Mas o ponto é esse. Então, vamos lá. Ouvir, estar genuinamente, fazer a lição de casa, pessoal. Entender quem são as pessoas. Para, então, criar pontos em comum. Se você entende que o Fábio, né, lê sobre isso, escreve sobre isso, numa reunião e de forma genuína, você faz a conexão em algum momento. E, indiretamente, esse cara vai falar, pô, né? E é emocional, né? E de repente vocês estão conectados. E ele vai falar, pô, gostei do fornecedor ali do Fábio, né? E ele já saiu na frente do outro. Então, esse rapport, ele vem dessa estruturação, tá? Tentando trazer um pouquinho aqui, adicionando. Então, excelente, Fábio. Obrigado por trazer. Acho que a Breda é agora, né, Breda? Não, perfeito. Tudo que o Fábio falou aí, assina embaixo. Eu acho que um outro ponto importante de característica é o seu poder de colaboração, né? Então, assim, ontem também um dos tópicos que o pessoal falou, aquela coisa do vendedor do lobo solitário, né? Que vende sozinho, que faz sozinho, que ganha o prêmio sozinho. Já não existe mais, nunca poderia ter existido, né? Mas hoje em dia não tem espaço mais. Até trazendo para o nosso contexto, espero que tenha muita gente aqui assistindo que realmente queira trabalhar na área de vendas, em tecnologia, consultoria, mas para você ganhar um projeto, no nosso aqui, realidade, né, Fábio, Túlio, só a gente não ganha de jeito nenhum. Muitas vezes a gente tem que estar envolvendo 3, 4, 5 times para trabalhar em conjunto num projeto, né? E no final do dia, somos todos ali pares, cada um tem conhecimento e habilidades que complementam. Então, eu acho que uma das grandes características é saber que você, como vendedor, você não é o dono daquele produto, você não é o dono daquele projeto, mas o time inteiro vai conseguir, numa boa sinergia, colaboração e ser dono, cada um do seu pedaço, somar e trazer uma coisa formidável, né? Várias cabeças pensando junto, sai uma coisa linda. Então, acho que uma das coisas além do que o Fábio falou, adicionando, é a colaboração, é você realmente saber que ganha junto, que a vitória é do time e que o prêmio é de todo mundo, né? Boa. E eu vou até te perguntar uma coisa em cima disso, Breda, porque para mim você é uma das grandes referências em trazer o time, né? Você criou vários projetos grandiosos na Zendesk, globalmente falando, e você nunca foi sozinha, né? E eu sempre te acompanhei, e até quando a gente atuava junto, a gente não estava sozinho, com várias pessoas envolvidas. Como é que a gente faz para trazer essas pessoas para o jogo? Porque muitas vezes os recursos eles são escassos, e aí eu quero só fazer um parênteses, pessoal, né? Quando a gente está falando de um projeto, né, de software, de Zendesk, né, de Salesforce, de Zoom, a gente está falando de várias pessoas envolvidas no processo de decisão. Então tem o CTO, tem o CIO, pode ter o CMO, que é o diretor ou vice-presidente de marketing, e do outro lado, né, do nosso lado, tem várias pessoas que se conectam melhor com essas pessoas, e a gente precisa trazer, ou seja, não é uma venda de é o vendedor e talvez o engenheiro de solução ou o cara técnico. Tem várias pessoas. E aí, fazendo esse parênteses, como é que a gente faz, Breda, para engajar essas pessoas para que elas realmente coloquem energia e seus recursos em um projeto que você talvez esteja liderando? Acho que você deixou alguns insights, mas como é que a gente faz isso? Tentar ser breve, né? Mas, assim, eu acho que é muito de você, como vendedor, como o Fábio e o Túlio pontuaram, primeiro que você vai conhecer seu cliente, você vai saber da necessidade dele. Então, é você respeitar o trabalho dos seus pares, dos recursos que você vai trazer e saber exatamente
quem e por que você vai trazer, né? Então, vamos supor que eu estou aqui trabalhando com o Fábio, eu vou falar, Fábio, eu preciso muito de você nesse projeto. E por que que eu preciso? E por que que a sua habilidade é importante? Trazer o senso de urgência dele e direcionar. Né? Então, acho que quando você tem um time em que você coloca o propósito de você estar trazendo aquele time junto, o porquê, que pedaço cada um vai costurar daquela colcha, eu acho que todo mundo vem junto, tem motivação, sabe o seu pedaço naquele trabalho para juntar um todo. Né? Então, acho que o maior desafio nosso hoje, trabalhando com tecnologia em SaaS, né, como nós quatro aqui, é justamente você, são tantos projetos, né? É realmente você conseguir passar para o seu time o que é e qual é a importância, e o quão importante aquelas pessoas são nesse projeto. Eu acho que é por aí, né, Fábio? Exato. Acho que o Marco caiu, não? Tudo bem. O Zoom ainda não faz milagre com a internet. Caiu a internet dele, ele já volta. Aí, temos que achar uma solução para isso? Pois é, legal, muito bom. Você quer acrescentar alguma coisa, Fábio, ou sigo para a próxima pergunta? Não, eu acho que o ponto é esse mesmo, né? O trabalho em equipe fundamental. Não dá para fazer nada sozinho, as estruturas são grandes, extremamente necessário essa colaboração, né? Como um time mesmo em campo, cada um exercendo bem o seu papel, para no final do dia celebrar a vitória, né? Excelente ponto, dá. Excelente, muito bom. E aí eu queria trazer para alguma coisa prática de vendas, né? A gente fala muito de framework, de workflow, de processo de vendas, de funil, de etapa. E eu queria colocar um ponto aqui, né? O processo de vendas, né? E aí vocês podem me ajudar na definição, são as etapas em que um vendedor ele percorre, né? Então, eu vou tentar colocar algumas etapas e aí vocês podem colocar talvez qualquer outra adicional. Tem uma etapa ali da qualificação, quando talvez esse cliente ele entrou pedindo um contato, você vai qualificar se ele tem alguma necessidade, se tem fit, se tem um caso de uso. Depois a gente vai descobrir algumas coisas adicionais, né? Onde a gente vai entender um pouco mais da prioridade, das estratégias. Aí a gente vai partir para uma etapa de solução, validação, negociação e etc. Né? E existe um outro conceito que é as etapas, né? O processo de vendas, e as metodologias, né, os apoios, né, os conceitos de vendas que apoiam. Como é que vocês enxergam, tá? Ontem a gente até perguntou sobre isso, como é que vocês enxergam, né, esse processo de vendas? O que é um processo de vendas ideal na cabeça de vocês e não necessariamente precisa ser o processo que vocês seguem hoje na empresa que vocês trabalham? E o que vocês entendem das etapas mais importantes? Qual que é a etapa mais importante, talvez, de um processo de vendas ou de um funil de vendas? Acho que o Fábio pode começar falando e aí depois a gente vai para a Breda. Acho que o Túlio voltou aqui também. Voltei aqui, mas tem um pico de energia. Foi teletransportado para São Francisco. Boa. Exato. Não, legal, Flávio. Eu acho que é importante assim entender o ciclo, né, de vendas, né? Entender que assim tem a oportunidade desde o momento do nascimento, né, da criação, da descoberta até o fechamento. A gente tocou num ponto há pouco, que eu citei o exemplo da consulta médica, que, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes, que é fazer uma descoberta bem feita. Né? A gente vê muita comparação do vendedor de valor para aquele que tira pedido. E é importante a gente, né, cada um ter esse entendimento e aplicar no dia a dia, porque às vezes, sei lá, o cliente participou de um evento da tua empresa e de repente, através do site, ele pediu ali uma cotação de X licenças. É importante, antes, né, entrar em contato com o cliente e entender de fato, numa descoberta, numa conversa, com perguntas de sondagem, para saber e identificar, inclusive, dores que às vezes o cliente nem sabe que ele tem. Então, para que aí, eu falo muito da importância de trabalhar também com foco na dor, não só na solução, mas mostrando para ele, validando, identificando quanto que custa aquela dor. Qual que é o custo dele não resolver aquele problema, para daí, então, né, dar continuidade nesse ciclo de validar, mostrar, né, os valores daquela dor resolvida, daquele problema resolvido,
e aí seguir num processo ali de diferencial competitivo em relação aos competidores e fechar o negócio. Mas eu diria que esse primeiro passo de descoberta é fundamental. Legal. Gostei muito desse insight que você deu, Fábio, de entender a dor e quantificar a dor. Porque muitas vezes, e acho que a Breda daqui a pouquinho eu já falei depois do Túlio, às vezes essa dor não se paga para a resolução dele, né? Às vezes é uma dor tranquila, né? Mas ele é curioso, né? E aí entra um skill do vendedor de identificar e não perder tempo em oportunidades onde não exista, de fato, uma oportunidade para resolver o problema ou agregar valor e etc. Então, eu gosto muito de fazer essas perguntas. Então, me conta um pouquinho da sua dor. Legal, você me contou, né? Quais são suas principais dores? Agora, me conta um pouquinho dos impactos dessas dores no negócio. O quanto que vocês estão perdendo? O que vocês perdem, né? Como é que essa dor tem impactado o negócio? E aí você quantifica. Se não é quantificável, não é mensurável. E se não for mensurável, é muito difícil de justificar um investimento. Então, é muito importante quantificar essas dores para que você venha com uma oferta de valor que traga benefícios, ganhos, resolução daquele problema. Então, eu gosto muito desse insight que você trouxe, Fábio. E, para mim, essa é uma das grandes sacadas em vendas, porque senão você vai gastar tempo demais onde não tem necessidade para você colocar energia e todo um time, como a Breda colocou, né? Tem toda uma estrutura. Imagina você colocando o vice-presidente da companhia numa oportunidade que não tem necessidade. Então, eu gostei muito disso. Breda, o que você traz, né? Como é que você enxerga, né? Qual que é a etapa mais importante ou como é que você enxerga um funil, ciclo de vendas? Não, o que o Fábio falou é perfeito, né? Porque se você realmente não identifica a dor, o problema que o cliente tem, como é que você vai entregar qualquer solução, né? Então, eu acho que essa é uma das etapas que eu e o time, a gente passa mais tempo mesmo, é um tempo de investigação, a gente é detetive ali, né? Porque às vezes o próprio cliente não sabe algumas dores que ele tem. Então, a gente vai ajudá-lo até a descobrir novas dores e ver a consequência e essa parte de você mensurar, né, o quanto que essa dor está sendo prejudicial nas receitas, na produtividade, enfim. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, da parte de ciclo de vendas mais importante. Depois a gente vem muito, um segundo ponto tão importante quanto, que a gente faz esse ciclo bem parecido tanto na Salesforce quanto na Zoom, em soluções de SaaS, que é a validação da solução. Então, assim, a gente entendeu, ouviu exatamente o que você precisa, vamos começar a validar agora, né? Está aqui a solução, está aqui o produto que eu te ofereço, de tudo que eu ouvi, que eu juntei, é isso que você espera? E quando você faz essa primeira apresentação, nem sempre ela é a final. Pelo contrário, muitas vezes você vai ter várias etapas de validação. Justamente pelo que o Fábio falou, o cliente traz as dores, mas nesse processo de você investigar e você mostrar a solução, vai surgindo novas dores que ele nem sabia. Então, aí vai criando aquele elo de parceria, de confiança que a gente falou no início. Então, essas etapas da venda de descobrir a dor e de validar o que você está propondo é o que é tão importante, e eu acho que é o que, se você faz muito bem feito, constrói esse elo de confiança, porque o cliente vai ver que você ouviu, você entendeu, você está se esforçando para realmente entregar o melhor, né? Boa. E até em cima disso, Breda, que você trouxe, só um comentário, eu gostei do que você disse sobre a primeira validação talvez não seja a final, né? E sempre em vendas a gente quer alcançar os tomadores de decisão, as pessoas que mandam, né, no budget, que controlam o budget, que assinam e aprovam o contrato. Muitas vezes essa construção de confiança, de descoberta, validação, primeira etapa ali, deixa eu te mostrar, você não vai levar para o CEO, para o diretor, para o tomador de decisão no primeiro momento, você vai estar validando com os seus champions, né? Daqui a pouco a gente pode até falar, né? O que é champion, os caras que te apoiam dentro do cliente, né? Então é super importante esse processo de construção dentro de um cliente. Tulião, o que você entende, né? De etapas, o que você traz para a gente de visão, né? De ciclo de vendas e etc. O que o pessoal falou realmente é importante, né? E o link com o que o Fábio também falou, né, sobre o escutar, eu acho que uma das fases mais importantes aí do funil de vendas, ou dependendo da metodologia ou outra coisa,
essa fase de qualificar e de discovery, né? Quando você está fazendo, você está mergulhando realmente nos problemas ou nas dores do cliente. E outro ponto interessante que você faz nessa fase é justamente também o desafiar, né? Então, você também desafia o cliente a pensar de outras formas. Então, o seu conhecimento ali naquela indústria, ou daquele cliente, ou daquele tipo de solução, você vai poder também explorar com o cliente as dores, né, que ele tem, o porquê ele quer resolver com aquele determinado projeto. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava participando de uma RFP, o pessoal não conhece, uma RFP é um processo todo formal de aquisição de software, né, e o processo tinha toda uma documentação de RFP, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro e tal. E no meio desse processo, quando a gente estava fazendo a qualificação, a gente falou assim, olha, quando você está fazendo uma RFP, você está olhando, né, de dentro para fora. Só que esse seu projeto, eu acho que você tinha que escutar um pouco mais o mercado. Tem muita gente inovando, Bob. O que você acha de eu conectar você a um cliente que passou por essa mesma dor? Naquele momento, a gente estava desafiando o cliente a pensar diferente, porque senão a gente ia seguir, né, aqueles passos lá e provavelmente perder, né? Então, acho que também é importante essa parte do desafiar, né? Tem que tirar o cliente ali da zona de conforto. Legal, excelente ponto. Não é porque o cliente é o cliente que você tem que entregar o que ele está pedindo, mas muitas vezes traduzir aquilo que ele nem sabe que ele precisa e desafiar ele. Olha, não é porque você está pedindo para ir por esse caminho que eu tenho que concordar. Eu acho que se você seguir por aqui, por isso, a gente vai ter uma entrega melhor para você. Então, eu acho que é super legal. E a questão do desafiar também, Túlio, que é super importante em vendas, tentando agregar, é que sempre a gente precisa assumir compromissos. Eu vou te dar isso, mas você precisa me retribuir isso aqui. Então, você está pedindo, é um ponto importante. Você tá pedindo uma proposta, eu vou te fazer uma proposta, mas deixa eu fazer um mapeamento, deixa eu entender quais são suas dores, deixa eu entender o seu parque tecnológico, os seus desafios, e quando a gente entender isso, a gente vai te trazer a melhor proposta com toda certeza. Não, mas eu quero a proposta hoje. Não tem como te entregar. Né? Então a gente precisa estar sempre nesse jogo. Ah, mas eu quero isso. Não, tudo bem, eu te dou isso. Mas você me arruma uma agenda com o tomador de decisão junto contigo para a gente mostrar, né, o valor agregado da nossa oferta. Então, eu acho que vendas tem isso, né, de forma muito forte, né, do cliente pedir muito, mas você tem que desafiar ele também, você tem que pedir também, não é só um jogo de um lado. Né? Então, gosto bastante de destacar isso também. É isso aí. E esse processo ele fica melhor e mais natural que quando você realmente criou rapport, como o pessoal falou antes, e você consegue desafiar no sentido de fazer com que ele pense também fora da caixa, você fica cada vez mais forte nesse ciclo de vendas aí, né? Então é difícil perder uma venda quando você consegue alinhar rapport, né, com qualificação e com desafio. Boa, boa. Eu tenho um ponto e a gente já vai para as perguntas. O papo bom, ele passa rápido, né? E tem muita coisa que a gente queria explorar e tem boas perguntas aqui. Talvez a realidade da empresa de vocês, Zendesk, Salesforce, Zoom, ela seja muito diferente das pessoas que estejam aqui. Talvez algumas não, né? Mas talvez a pessoa não tenha, né, um SDR, que é o cara que qualifica a oportunidade, não tenha o engenheiro de solução ou consultor de soluções. E muitas vezes esse cara ele tem que fazer tudo. Né? E eu até acho que é legal o jovem iniciar em vendas numa empresa pequenininha. A minha primeira experiência em vendas foi na Santo Digital, empresa parceira do Google. A gente não tinha SDR, né, o cara que qualificava, a gente não tinha marketing, a gente não tinha, enfim, muitas coisas, isso me ajudou muito. Mas como é que faz para o cara que não tem toda essa estrutura para que ele performe? Qualquer conselho, uma dica para que ele, enfim, continue evoluindo, performando, mesmo sem ter todos esses recursos? Como é que ele faz, né, no dia a dia dele? E aí, se o Fábio quiser começar comentando, e aí depois a Breda? Legal. Eu acho... eu estava olhando aqui para a quantidade de pessoas e trazendo à memória, né, a fase que eu estava ali na faculdade, pensando na busca pelo primeiro emprego. Eu acho que, assim, primeira coisa é a visão. Meu pai tinha uma frase que ele sempre me falava, né, sobre objetivo. Quem não sabe o porto de destino, todos os ventos são desfavoráveis. Então, acho que é importante você saber o que você quer. Me lembro no começo da minha carreira que eu falei, eu quero trabalhar em vendas. Acho que assim como você, se for num parceiro Google,
eu fui para um parceiro Microsoft, empresa pequenininha, onde eu era responsável por fazer tudo, assim, a gente não tinha nenhum apoio. Eu acho que é importante valorizar os pequenos começos, independente de como eles sejam. Por exemplo, na minha primeira empresa, eu tive uma pós-graduação do que não fazer em vendas. Porque, assim, eu tinha lá um gestor e o cara era aquele vendedor de carro que, pô, minha solução faz tudo. Ele respondia assim, faz, pode. E depois, quando a gente levava isso para dentro de casa, para alinhar com o time técnico, era um prejuízo, porque eram customizações que ele precisava fazer para atender o cliente, que no final do dia dava prejuízo para a empresa. Então, assim, mas foi muito valioso, foi muito valiosa a experiência que eu tive, numa situação da vida, talvez que, assim, salário baixíssimo, né, pouca condição, mas estava me levando ao mais próximo do meu porto de destino, porque eu estava aprendendo também o que não fazer, e isso é muito importante. Então, a dica que eu dou assim, é abraçar a oportunidade, sabendo que mesmo que assim tem situações da vida que parece que não fazem sentido, lá na frente, a gente vai agradecer por ter passado, né, pela prova, por ter trabalhado naquela empresa com uma gestão ruim, porque isso vai aperfeiçoando, né, o nosso caráter, a nossa carreira. Então, acho que esse é o principal dica aí que eu daria para os jovens. Excelente, muito bom, muito bom. Eu acho, assim, para mim, né, eu não tinha essa ideia em trabalhar com vendas, comecei a trabalhar com vendas há mais ou menos 10 anos atrás, sempre quis trabalhar em mercado financeiro, fiz economia, e quando eu decidi trabalhar em vendas, eu tinha um propósito para isso, né? Então, eu queria realmente trabalhar em tecnologia e levar o melhor de tecnologia para as empresas. E eu comecei no primeiro nível que você começa de vendas, como SDR, como o Flavinho disse, né? SDR é o Sales Development, que é onde vai iniciar, é a primeira conversa do cliente. O cliente foi lá no site da Salesforce, da Zendesk, do Zoom, colocou um formulário, ele vai cair para o SDR, e o SDR faz o que a gente chama da ligação fria, né? Cold call. Então, é tentar realmente prospectar. E depois eu fui tendo as minhas promoções e galgando o meu caminho. Mas eu tenho uma gratidão imensa em ter começado no primeiro estágio, porque hoje eu consigo compreender toda a cadeia e eu criei uma base muito forte de realmente como criar um elo e um rapport de vendas desde o início, né? Então, assim, hoje a posição de Sales Development, de SDR, para mim é uma das posições mais importantes nesse ciclo de vendas, porque é o primeiro contato do cliente com a empresa. Então, se esse contato é um contato interessante, se você que é um SDR procurou informação da empresa, sabe com quem você está falando, a chance daquele cliente querer falar com o Fábio, com o Túlio, comigo, é maior, né? Vai virar um projeto. Agora, se aquele primeiro contato já é um contato desinteressante, o cliente já não quer. Então, essa parte de começar a carreira de vendas na base, onde você começa contactando e prospectando o cliente, não importa o tempo que você passe, seja 1 mês, 1 ano ou 2, não importa, ou mais, é a base que vai te dar para depois você ser muito bem sucedido, né? Então, eu comecei minha carreira no primeiro estágio de vendas, e para mim isso foi uma das bases mais fortes que eu tenho hoje. Legal. E isso te traz uma visão holística, né, de todo o processo da organização de vendas, né, não só a venda em si, mas é importante fazer essa escadinha, né, ou ter essas experiências que te tragam uma visão do todo, né, de fim a fim, porque aí isso faz mais sentido e você pode agregar mais para o time de SDR, você pode apoiar, você pode entender os desafios, você pode dar coach e várias outras coisas super importantes. Eu tenho uma pergunta, que aí a gente já vai partir para as perguntas, até para que não se estenda muito, né? A gente tem aqui, na minha opinião, né, a Breda está como executiva de vendas, então na prática vendedora, Marco Túlio também vendedor, e hoje a gente tem o Fábio Couto como diretor de vendas, mas tendo a sua carreira em grande parte como vendedor, né? Qual que é, né? E o Tulhão também teve uma experiência recente de gestão, né, Túlio, que é legal de compartilhar. Qual que é, né, o momento certo ou não, né, de se tornar gestor? O que a gente tem que levar em consideração? O que a gente ganha? O que a gente perde? E aí eu queria, Breda, que você talvez falasse primeiro, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? E você nunca virou gestora, talvez já teve ambição, não, mas por que não?
né? Por que não virar gestora? Tá, vamos lá. Tive já várias oportunidades, né, de gerenciar times, enfim, e eu escolhi por não, justamente pela paixão que eu tenho de estar no dia a dia conversando com o cliente, executando o projeto, mão na massa, falando com as pessoas. Então, eu acho que são duas carreiras extremamente importantes e que têm os seus momentos bons e ruins, né? Eu acho que gerir um time, né, fazer a gestão de um time também é algo muito importante, muito peculiar, mas eu, Breda, hoje, o meu foco é continuar trabalhando com o cliente, é continuar ouvindo, desenvolvendo projetos, fechando projetos, juntando time diferente. Eu não gosto de rotina, sou uma pessoa que eu gosto de coisa nova todo dia. E cada projeto, cada venda é algo diferente, é algo que eu aprendo todos os dias. Uma coisa bacana da área de vendas é que você sente que você nunca sabe o suficiente. Parece que você nunca sabe nada, porque todo dia você aprende algo novo com os projetos. Então, eu gosto dessa dinâmica, né? E enquanto que na gerência você tem lá todo o apoio do time, o Fábio vai falar, lógico, um pouco mais, tem toda a parte de burocracia interna, que também é extremamente importante, mas hoje eu, Breda, hoje, né, no seu futuro, a minha prioridade é estar na frente, é estar em projeto, é todo dia ter uma rotina diferente. Offline, ela vai te falar a verdade. Como é? Qual que é a verdade, Tulhão? Ele falou que no offline ela vai te falar a verdade. Eu sei o que é, Tulhão. Fala pra gente, o que é? Porque ela vai ganhar muito mais como vendedora do que como gestora. A grana, de vez em quando, faz diferença, né? Mas, na minha experiência, eu gosto muito de construir. Eu gosto muito de trabalhar nas empresas onde elas estão no modo mais construção. Eu comecei minha carreira em empresas muito estabelecidas, né? Oracle, Microsoft. E quando eu fui para a Salesforce, aí eu fui trabalhar com estrutura quase zero. O Fábio entrou na Salesforce, tinha plano de saúde. A gente não tinha nem cadeira quando eu entrei lá na Salesforce. Então, eu comecei a tomar um pouco mais de gosto por essa fase de construção. Então, foi a partir daí, foi muito importante para mim, para eu entrar um pouco mais nesse modo construção. E no modo construção, você tem que fazer de tudo, né? Tem que fazer o papel de SDA, de BDA, de faxineira, de gestor, de vendedor, tem que fazer o que tiver que fazer. Na Zendesk, a gente começou assim, né? A gente começou construindo uma área que a gente chamava de Named Accounts lá, né? Que eram contas maiores. E a gente evoluiu para um time, né? Essa área acabou evoluindo para um time. Então, o fato de ser gestor ou vendedor, isso é algo que, né, muitas vezes você tem que encarar essa situação, mas eu acho que é muito momento de carreira, né? Tem a parte... porque é um outro trabalho, né? É um trabalho de fazer uma gestão de pessoas. Então, você tem que aprender a, né, deixar as pessoas tomarem as decisões por elas, não ficar influenciando. O dia a dia de cliente é completamente diferente, igual a Breda falou, né? Você não vai ter mais aquele... E é muito legal você estar com um cliente que você aprende muita coisa diferente. Eu estou muito curioso, eu gosto de estar com um cliente, você fala com um cliente da área de tecnologia, no outro financeiro, no outro, né? Isso é bem legal. Então, é um momento de carreira de cada um, que você vai decidir se você vai querer ser um gestor de pessoas, né? Ou um vendedor, mas eu confesso que eu gostei das duas posições aí. Boa. E Fábio, você fez um movimento recente, né? O que te levou? Já ganhou tanto dinheiro que falou assim, agora eu posso ser gestor, né? E aí ele fez o movimento. Não, brincadeiras à parte, mas o que te levou a fazer esse movimento depois de uma carreira super sólida, né? Em vendas, à frente do cliente? O que você ganhou e o que você perdeu? Só para a gente ter clareza aqui. Não, legal. Eu acho que a Breda falando e o Marco, eu ficava ali lembrando dos questionamentos que eu tinha, né? Quando eu tinha escolhido fazer essa transição há 4 anos atrás, quando eu comecei num processo ali de capacitação para me preparar para isso. E é o ponto de interrogação, né? Que quem vive, quem está na área de vendas, eu acho que acaba tendo em mente, porque não é uma decisão financeira, de fato não é. Eu tomei essa decisão ciente de que eu daria um passo correndo riscos de ter ali uma, sei lá, talvez até uma redução na remuneração, porque quando você é um contribuidor individual,
você é responsável pela sua meta. Então, entregando, estourando, você tem os seus ganhos. Com um time, hoje eu lidero um time de 9 executivos de contas, um time muito legal, estou muito feliz com essa mudança, só que eu tenho essa responsabilidade dos 9. Então, assim, primeira decisão foi uma decisão por vocação, porque, assim, já faz tempo assim, que eu tinha essa vontade de trabalhar com pessoas para inspirar essas pessoas, para poder trabalhar com propósito. Acho que isso está relacionado com propósito. Tive que tomar essa decisão. Hoje eu vivo isso, né, diariamente, de poder saber que esse time de 9 pessoas são 9 famílias ali representadas. Na cadeia, na pirâmide, eu cuido ali do mercado de SMB, jovens talentos que têm uma história pela frente. E eu sempre carreguei essa vontade de fazer muitas coisas que não fizeram por mim, de poder influenciar, de poder deixar um legado. Então, a decisão ela foi diretamente relacionada a isso. Daí você fez uma outra pergunta sobre, o que mudou, o que você ganhou, o que você perdeu. Cara, assim, isso foi engraçado, porque ano passado eu era responsável em vendas por 4 telcos, né? Vivo, claro, Oi TIM, aqui na Salesforce. Então, um trabalho extremamente focado, agenda sobre... Estratégico, né? Um cara para assumir essa carreira tem que ser muito sênior, né? Exatamente, estratégico, agenda sob controle, empresas que têm um perfil, né, não tem um perfil dinâmico, uma velocidade, né, diferente. De repente, eu mudei para um time de SMB com aquela rotina insana. Então, acho que assim, a principal mudança foi a minha rotina. Eu era completamente dono da minha agenda, eu fazia o que eu queria da minha agenda. Porque eu conseguia adequar com 4 clientes, o que é estratégico, o que faz sentido, com um time. De repente, assim, hoje eu tenho numa média de umas 10 a 12 reuniões por dia, mas acho que foi a principal mudança. Estava comentando aqui em casa que eu dedicava tempo, claro que daqui a pouco eu vou adequar para que eu tenha tempo de qualidade com a família também. Mas hoje eu não sou mais dono da minha agenda. Eu divido essa agenda com outras 9 pessoas, além da liderança que eu reporto para fora, para uma estrutura fora. Então, acho que eu diria que esse foi o principal impacto, né? Mas na balança sempre prevalecendo aí os benefícios da decisão. Colocar um adendo aqui, Flavinho, não sei se dá tempo, mas eu compreendo 100%, Fábio, porque eu acho assim que um dos maiores desafios de você ser um líder de vendas não vamos lá, desmistificar, né, que o líder de vendas, ele é aquele cara agressivo, que pressiona os seus vendedores. Não, isso não existe mais. Quem for assim está fadado a acabar em breve, né? Mas no seu perfil, o que você é realmente um líder que vai influenciar as pessoas, que vai motivar, que vai desenvolver a carreira. Isso aí é uma coisa que é o propósito, né? Como que você muda a vida das pessoas para melhor. Eu acho que realmente isso é um grande desafio, assim, de você estar em vendas, você estar vendendo, você ser individual, né? A gente brinca aqui que cada vendedor é o CEO, o presidente do seu próprio território, porque você é dono daquilo ali. Mas tem um propósito maior você indo para a gestão e para a liderança, né? E também, se você quiser ficar em vendas, como que você pode tentar colocar esse propósito de liderar também no seu dia a dia, né? Como a gente em vendas tem os times que trabalham com a gente, que tem que colaborar. Então, talvez o vendedor que não escolhe ser gestor, será que ele pode ser também ali um líder motivacional e daquele time que está trabalhando e colaborando junto? Também são formas de pensar. Exato. Só para complementar, se me permite aqui, Flávio, rapidinho, assim, a Breda tocou em pontos fundamentais. Eu acho que assim, aquele líder do nosso início de carreira já não existe mais, né? Aquele chefe, tipo, o chefe chegou. Eu falo com o time que a gente tem uma sociedade e eu estou aqui para ser um facilitador para que eles possam executar o trabalho deles, né? Então, assim, e inclusive eu estou mais participando de reuniões com os clientes do que antigamente.
né? Porque eu tenho, nesse trabalho de gestão, eu tenho uma parte do tempo fazendo a gestão do time, ensinando, né? Trabalhando junto, vendendo e até prospectando, porque é um negócio que eu gosto, assim. Então, eu mesmo fiz uma reunião essa semana com um time de geração de pipeline e pedi para cada um, ó, separem as top 3 aí de cada um de vocês, que eu vou fazer essa prospecção. Gosto muito das ferramentas, né, de prospecção que a gente tem, e ainda tem o lado super AE que tem que ter, né? Acho que o gestor não é o super AE que vai fazer o trabalho, mas tem um percentual que é super importante. Excelente, muito bom. Pessoal, vamos tirar uma foto que a gente vai fazer o post lá no Momento de Sorrir agora, aquele post que vai para o LinkedIn. Então, olha só, vamos lá. 1, 2, 3 e... E aí a gente tem perguntinhas. Para a gente finalizar, pessoal, mais 5 minutos, tá bom? 5 minutos a gente termina. Tem uma pergunta... Ontem foi mais. Ontem foi 90. Hoje, como vendedor, o tempo do vendedor é mais precioso do que do gestor, porque ele tá ganhando mais dinheiro, aqui o tempo é mais caro. Aí vocês só me abriram 60 minutos. Brincadeiras à parte. Tem uma pergunta super interessante, aí eu vou direcionar, a ideia é ser rápido aqui, uma pergunta do Márcio Kubota. Ele falou assim, ó, já ouvi de um diretor que o problema do vendedor X é que ele era honesto demais. O que vocês acham dessa visão? E eu quero direcionar essa pergunta para o Fábio, porque eu conheço muito bem dos valores. Obviamente, todo mundo aqui tem valores e princípios muito similares, mas a gente tem um ponto em comum. E eu queria que você comentasse, Fábio, o que você acha dessa visão de um diretor falar isso para o cara? Pô, o problema do vendedor é que ele é honesto demais. Eu acho assim, eu trabalho inclusive numa empresa Salesforce que tem, dentre os principais pilares, a confiança, né, e transparência. Eu acho que é um feedback que, dependendo da forma com que foi colocado, nada legal, né? Porque eu acho que uma das características do vendedor é a honestidade, mas eu não sei se nesse caso da pergunta dele foi em relação à ingenuidade, sabe? No sentido do cara desvalorizar o próprio produto, né? Mas eu coloco como primordial a honestidade, falar a verdade, né? Jogar com essa base da confiança com o cliente. Então, eu acho que confiança é a base da relação, é o que a gente falou há pouco, né? Sobre criar essa conexão, ser o Trust Advisor, e isso não acontece sem a honestidade. Né? Então, sair, inclusive, de começo de carreira que eu te falei, de desafios, de situações dessa, de você precisar contar mentira. É um bom exemplo, inclusive, de uma empresa que eu trabalhei e aprendi o que não fazer, né? Que é contar mentira. Tipo, pô, isso pode, isso faz, não tem problema, e depois você acaba ganhando, né, um cliente insatisfeito. E vai totalmente contra o que vocês nos ensinaram sobre ser um trust advisor, né? O consultor, né? O conselheiro de confiança. Muito bom, excelente. Eu tenho uma pergunta para a Breda aqui, do Leonardo Nogueira da Silva. Excelente pergunta e obrigado pela primeira pergunta que foi feita. Como se destacar na hora de apresentar o seu produto, sabendo que o seu concorrente tem o mesmo atendimento proposto pela empresa? Como é que a gente se diferencia, né, numa concorrência forte ali e acirrada, tentando trazer um pouquinho mais de contexto para a pergunta? Boa pergunta, obrigada, Léo. Vamos lá. Eu acho que é o ponto, tá, que a gente já colocou, de você realmente entender. Você não vai chegar a apresentar apenas o seu produto, porque você não sabe se o que você está apresentando vai ter a adequação ali no que eles precisam. Mas tem o passo anterior. O quão você investiu o seu tempo em descobrir a dor, o desafio que ele precisa. Quanto mais você tem informação daquela empresa, daquela dor, mais você vai poder apresentar uma solução que vai fazer sentido e que é o que eles precisam. Mas muita gente fala, poxa, Breda, mas às vezes eu não tive essa chance, né, de ter essa ligação, de descobrir a dor do cliente, enfim. E daí vai muito no que o Flávio falou, né? Como que você, sem nem conhecer o cliente, você vai estudar o seu cliente, a indústria, né? Que empresa é aquela, que indústria que ela está.
com quem que você está indo falar, qual é o histórico dele, por onde que ele já passou, outras empresas, e fazer como se fosse um quebra-cabeça. E daí você vai assumir algumas coisas e vai para essa primeira reunião, primeira conversa, sempre tentando identificar e descobrir se é um detetive ali, para então você agregar algum valor até o final da conversa. Mas é sempre ouvir mais do que você querer mostrar muito, né? Eu sempre falo que o bom vendedor, ele é confiante, ele tem confiança, mas ele também tem uma humildade, porque se você é confiante demais, sem humildade, essa confiança se torna arrogância. Então, é você chegar no seu cliente confiante do seu produto, da sua solução, mas ter a humildade de ouvir, de fazer pergunta, né? Então, acho que essa mistura aí que vai te ajudar a ganhar do concorrente, né? Como você conecta com o outro, ouve e realmente entrega algo que ele precisa. Ô, Flávio, só sobre, complementando esse ponto da Breda, porque tem um dado interessante que eu acho que é interessante o pessoal entender. Tem um livro que chama The Challenger Sale. É um livro bem interessante para quem, né, quer evoluir aí na carreira. Quando eu entrei na Salesforce, Fábio, na época o AVP distribuía um desse livro para todo mundo que entrava na empresa. E lá fala que o produto e a marca da empresa representa 40% do processo de vendas. Então, o produto e o serviço, ele não é o fator primordial, e a jornada é o que definia. Então, 60% dessa decisão de compra era como você lidava, como você conduzia o seu cliente ali, né? Justamente dentro desses pontos aí que o Fábio e a Breda colocaram. Show, muito bom. Tulião, uma pergunta para você, tá bom? Uma pergunta aqui para a gente finalizar. A Tamires Cardoso falou o seguinte, ela estava lendo um livro chamado A Meta, né? E ela trouxe a seguinte situação: como agir diante de um pedido que está atrasado? Pode ser um provisionamento de licença ou qualquer coisa do tipo. O pedido está atrasado, a entrega do projeto, mas ainda tem outros pedidos sendo processados que estão na frente. Como vocês lidam com esta situação? Como é que vocês estão lidando nessa situação? O que vocês diriam e como iriam tranquilizar o cliente que já não está mais satisfeito devido a esse atraso? Como reconquistá-lo? Isso é um ponto importante. As empresas de software, elas acostumaram a não só colocar a venda em primeiro lugar, mas muito o que a gente chama de sucesso do cliente, né? O famoso Customer Success aí. Porque o modelo de negócio hoje em software, ele é de assinatura. Antigamente, ele era de licenciamento perpétuo, ou seja, você compra aquela licença, ela é sua para sempre, né? E no modelo de assinatura, o cliente pode cancelar. Então, se você não conseguir fazer com que, né, os processos depois da venda também funcionem de uma forma apropriada, você pode ter um problema, sim, com esses clientes. Então, não dá para você sair vendendo aquele monte de coisa se você não consegue entregar, senão você vai ter um problema na frente aí, que é justamente a renovação desses clientes, né? Senão você não tem a perenidade na receita. Excelente. Posso adicionar uma coisa, Flávio, nesse processo? Claro. Eu adoro ouvir, gente, mas eu também gosto de falar um pouco, e tem bastante gente... Mas você gosta pouquinho de falar. Mas, assim, eu não sei o que a Tamires está perguntando. Eu não sei se você está falando, Tamires, talvez a parte de tá atrasando os pedidos, como é que você consegue... Nesse sentido, até o que o Fábio falou um pouco, é você ser muito honesto e verdadeiro. Às vezes, pega o telefone, liga para o cliente, fala do desafio interno que vocês estão tendo, né? Talvez alguma promoção que gerou, ou algum novo sistema que vocês estão implementando, uma promoção nova que teve muitas vendas, olha que problema bom de ter, né? Então, liga para o cliente, explica o desafio que vocês estão tendo internamente, o cuidado que você está tentando ter com ele, e eu acho que no final fica tudo certo. E seguindo a linha de transparência, né? Tanto que o Fábio, você, o Túlio mencionaram. Pessoal, estamos chegando ao fim, tá bom? Queria agradecer muito o tempo de vocês, a oportunidade, foi ótimo. O que vai acontecer agora, pessoal? Fiquem atentos aos e-mails, tá bom? Olha só, se você se descadastrou do e-mail do Vamos Subir, da lista de e-mail, não tem como você receber, né, o link de certificado, né? Esse negócio de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que seguir, né? Tem que seguir. Então, se você se descadastrou, não tem como receber. Então, entra lá, né, no próprio Telegram, e eu vou fazer o seguinte, para evitar estresse, tá bom? Eu vou mandar o link aqui no nosso chat, tá bom? Enquanto isso, eu queria convidar vocês, né, a continuarem acompanhando as próximas lives. Compartilhei minha tela, vocês estão vendo, né? Temos essa próxima live, tá bom?
que vai ser com a Gisélia, presidente da Intel. Vai ser um bate-papo super legal. Temos os próximos carreiras em sucesso do cliente, em gestão de pessoas, só feras, literalmente. E eu queria fazer o último desafio, né? Aqueles que podem, doem. A gente quer impactar e ajudar as famílias impactadas pela Covid. Então, fiquem atentos aos e-mails de vocês. Obrigado pela parceria, obrigado por estarem aqui conosco, em especial Breda, Fábio, Marco, pelo tempo de vocês. Foi literalmente uma aula, literalmente obrigatório para todo mundo que quer entrar em venda. Se vocês querem entrar em venda, a gente nem conseguiu falar sobre isso, adicionem eles no LinkedIn, sigam eles, vagas de vendas em todas essas empresas, Zoom, Zendesk, Salesforce, a rodo, estão contratando para caramba. Então, entrem nos sites, vai para Salesforce, vai para Zendesk, vem para Zoom, Zoom com prioridade, com certeza, né? Brincadeira. Mas é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Últimas palavras de vocês, Breda, Fábio e Marco Túlio, se vocês quiserem se despedir do pessoal. Muitíssimo obrigada, Flávio. Pessoal que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada pela oportunidade de nos ouvir. Espero que eu possa conectar com muitos de vocês aí em breve. Boa sorte. Legal, obrigado. Queria agradecer, estou muito feliz de participar dessa live. Vamos subir, não tem forma melhor de subir do que vendendo. Então, assim, vamos juntos, trocando informação. Continuem com tudo, assim, a carreira, somos aqui 4 apaixonados pela área de vendas e o mercado, de fato, precisa de bons vendedores, né? Algo que é escasso. Então, continuem com tudo e obrigado mais uma vez. Então, obrigado, pessoal, pela audiência, obrigado, Breda e Fábio e Flávio pelo convite. E é isso, a carreira de vendas é uma carreira bem legal, bem interessante, espero que vocês tenham entendido um pouco mais e fico aí à disposição de vocês aí também por contato do LinkedIn, né, como o próprio nome do projeto fala, né, vamos subir aí. É isso aí. Pessoal, ponto importante, tá bom? Pedido de emissão de certificado só até as 23h59. Tem que ser hoje. Passou o tempo, é que nem perder meta. Não tem o que fazer, tá bom? Perdeu o momento, perdeu o projeto, perdeu o pedido, perdeu tudo, tá bom? Então, obrigado pelo tempo de todos vocês. Coloquei no chat agora, tá bom? O post do LinkedIn. Desafio vocês. Vão lá, feedback, gratidão. Eu quero que vocês comentem. O que vocês aprenderam com essas 3 feras que estão aqui. É importante até para a gente saber se a gente está no caminho certo, tá bom? Obrigado, boa noite, espero que todos estejam e se mantenham bem. Tchau, tchau, gente. Vamos subir. Tchau, tchau, vamos.